Vamos voltar a destacar o Atlético, que venceu por 2-0 o Maringá, lá na Cidade Canção, no estádio Willie Davis. E agora o Alexandre Senechal vai repercutir aí com personagens da partida esta grande vitória do rubro-negro, Ale. Perfeitamente, Linhares Júnior. Personagens, temos alguns personagens aqui da partida. Tem o Eric, tem o Paulo Turra, tem também o Jorge Castilho e tem muito sobre Vitor Roque. Mas a gente vai falar sobre o atacante do Furacão de 18 anos já. Porque primeiro, claro, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. O técnico Paulo Turra volta a escalar um time que é considerado o time titular, mas ele faz alguma ponderação, a gente vai ouvi-lo falando sobre ele não ter um 11 inicial, ele trabalha jogo a jogo, mas relembrando, o Atlético teve nas 3 primeiras rodadas o seu time considerado o titular, ele não teve rodízio, né, escalou os seus titulares, o 11 inicial, o 11 ideal nos 3 primeiros jogos, depois fez aquele rodízio durante todo o Paranaense e ontem foi bom para a gente sanar algumas dúvidas. Mas vamos ouvir primeiro o Paulo Turra analisando esse jogo, falando sobre essa vitória, disse que foi um jogo muito difícil contra o Maringá, que é um adversário muito qualificado. Vamos ouvir o técnico Paulo Turra. Foi um jogo bom da nossa equipe, nós temos que saber reconhecer também que encontramos um adversário que nós sabíamos que é um adversário com qualidade, um adversário que é muito forte nos enfrentamentos, que marca em todos os momentos do jogo no encaixe, e dentro disso aí nós tivemos um pouco de dificuldades no primeiro tempo. Começamos bem esse primeiro tempo, mas depois a gente perdeu um pouquinho de controle do jogo. No segundo tempo consertamos no intervalo, fizemos alguns ajustes, melhoramos e pronto. E aí entra a qualidade da nossa equipe, os padrões que eu venho sempre falando para vocês, os comportamentos, a ideia. Tivemos oportunidade, eles também tiveram oportunidade durante o jogo, mas eu acredito que ao final venceu quem fez mais por merecer, dentro da nossa estratégia. E eu volto a falar, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil por todas as circunstâncias. É uma equipe que vem moralizada, uma equipe que estava invicta alguns jogos aí, e eu só tenho que enaltecer o trabalho dos nossos jogadores, tanto os que estiveram em campo, que saíram jogando, como aqueles que entraram, que foram bem, e ao final essa vantagem é uma vantagem boa, porém a gente vai continuar trabalhando como sempre. Não existe ninguém bobo no futebol, bobo é quem acha que tem algum bobo. Dentro desse trabalho, dentro desse padrão, dia a dia, conversando muito com os jogadores, treinando, falando sobre o adversário especificamente, a gente vai tocar a semana. Paulo Turra, exaltando o Maringá, né? Ele tem esse costume de respeitar bastante o adversário, né? nas entrevistas coletivas, sempre falar bem dos seus rivais, e dessa vez com muito mérito, né? Porque o Maringá realmente foi um adversário muito duro, principalmente no primeiro tempo. O time titular do Atlético nos trouxe algumas soluções, nos deu algumas respostas e também deixou algumas coisas no ar. Por exemplo, o Pedrinho voltou do efeito suspensivo, ficou à disposição, entrou como titular na lateral esquerda e fez uma das suas melhores partidas do ano. Ele que estava sendo muito inseguro pelo lado dele, ali defensivamente. Ontem, no sábado, ele fez uma partida bem correta, uma das melhores que ele fez em 2023. Zé Ivaldo começou como titular na zaga, no lugar do Pedro Henrique. Zé Ivaldo vem dando amostras de bom futebol e nos parece, né, a impressão que fica que o Zé Ivaldo realmente ganhou essa posição de titular. O Paulo Turra explicou por que utilizou o jogador contra o Maringá. Eu sempre falei aqui para vocês e automaticamente para os torcedores também, que nós temos um grupo muito equilibrado. Nós não temos titulares absolutos, sim, como tu falou aí, jogo a jogo. Nós sabíamos que o nosso adversário tinha dificuldades quando o zagueiro do lado, o zagueiro adversário, no caso nosso, conduzisse a bola, vindo de trás. E nós temos o Zé Ivaldo, que é um jogador exímio, condutor de bola, inclusive no início do jogo ele fez algumas jogadas. Então dentro disso aí também passou pela minha escolha para o Zé. Não só também disso, mas pelo bom momento que ele vem atravessando, tá? E vem atravessando mesmo, né? Zé Ivaldo fazendo boas partidas, tanto defensivamente como também ofensivamente, da forma que o técnico Paulo Turra destacou na coletiva. As outras dúvidas eram no ataque. Canobi foi escalado como titular na ponta esquerda, não fez uma boa partida. Tomás Coelho entrou no segundo tempo e mostrou que essa vaga ainda está aberta. Apesar do pênalti perdido pelo argentino, a atuação foi muito boa dele pela ponta esquerda, deu outra cara para o Furacão no segundo tempo.
E a dúvida que está na cabeça de todo torcedor do Atlético: aonde colocar o Vitor Roque? O titular de ontem, de sábado, foi o Pablo. O Vitor Roque entrou no segundo tempo, decidiu o jogo e não à toa foi eleito o nosso fã da partida pela nossa equipe que estava lá no Willie Davis. Vitor Roque foi decisivo, Pablo, segundo o Paulo Turra, foi importante como titular. Ele explica por que a escolha entre o artilheiro do Campeonato Paranaense em um lugar do artilheiro do Sul-Americano Sub-20 pelo Brasil. Vitor Roque e Pablo. O Pablo é o nosso goleador do campeonato. Ele, dentro disso aí, nós temos agora o próximo jogo onde que o Vitor Roque não vai estar. E dentro da estratégia, o Pablo, podemos falar assim, que o Pablo serviu de sparring para o adversário, o Pablo cansou o adversário, o Pablo lutou, bola por cima. Nós temos um detalhe também que vale ressaltar isso aí, e a gente tem que pensar, e é bom o torcedor e vocês saberem, que um dos pontos fortes dessa equipe adversária, que eles fizeram, até o momento foram 22 gols, 13 foram de bolas paradas, 13. E o ponto forte deles é justamente ali onde que o Pablo se posiciona na bola defensiva, justamente ali. Portanto, nós sabemos também da nossa parte que nós tínhamos uma certa dificuldade na bola parada. Também passou por aí a escolha do Pablo nesse momento. A prova disso que quando o Pablo saiu, o Vitor Roque entrou, tá, mas e aí, o Vitor Roque fez lá? Não, o Vitor Roque não fez lá, porque nós havíamos treinado já que o Eric iria fazer esse posicionamento aí, porque nós sabíamos que o adversário era muito forte nessa questão. Então, o Pablo fez um trabalho bom no primeiro tempo, enquanto ele esteve em campo, aí entrou o Roque cheio de saúde, 18 anos, pegou o adversário muito cansado, porque o adversário correu bastante, automaticamente, além da qualidade dele, um vigor físico impressionante, aí ele foi decisivo na partida. Paulo Turra explicando então a escolha pelo Pablo no lugar do Vitor Roque e deixando claro, cada jogo há uma preparação diferente. O Pablo seria importante não só lá na frente para cansar os zagueiros, como ele disse, né, servir como sparring, nas palavras do técnico Paulo Turra, mas também para a bola defensiva do Atlético, que é muito forte do Maringá. Ele trouxe os números do Maringá aí, realmente aproveitamento muito bom de jogadas aéreas, de bolas paradas do Dogão, lá do interior do estado. Para fechar, antes de abrir para o debate, Paulo Turra fala então sobre não ter esse 11 inicial, sobre trabalhar os jogadores com a forma de jogo que ele pretende para cada partida e também explicando um pouco mais de como é feito esse trabalho para escolher, né, os seus 11 iniciais para montar o seu time para cada partida deste Campeonato Paranaense. Nós temos essa felicidade de ter jogadores. Por exemplo, hoje entrou o Coelho, entrou muito bem também. Muito bem. Então, assim, se tivesse entrado outros jogadores em outras posições, com certeza eles entrariam bem também. Porque todos sabem os comportamentos que eles têm que fazer com e sem a bola, dentro da ideia de jogo que a gente planeja pro jogo específico. Então, assim, não tem um 11 inicial. Eu falo para eles, nós temos hoje 34 jogadores. 34 jogadores. Lógico que eu não vou pegar e jogar uma moeda para cima e vai cair, quem cair, não. Dentro dos critérios, dentro da semana de treinamento, dentro da equipe adversária, a gente, com critérios, a gente escolhe os 11 que vão iniciar e pronto. E por exemplo, hoje os 11 que iniciaram, e o Coelho entrou no segundo tempo, entrou muito bem. O Alex entrou muito bem, foi decisivo, o Roque foi decisivo, então é o conjunto. E eu volto a falar aqui, eu falei na última entrevista, nosso grupo pensa no nós. Quando tu começa a pensar muito no eu, tá errado. Então nós fomentamos isso pra gente pensar no nós, no grupo total. Pensando no nós, utilizando o elenco e também todo o departamento, toda a estrutura que o Atlético fornece de análise de desempenho, análise do adversário para escalar o time. Paulo Turra vem tendo muito sucesso na temporada, com 13 vitórias em 14 jogos até aqui no Paranaense. Agora, deixo para vocês, gente, é por aí, o Vitor Roque e o Pablo vão ter essa briga dependendo do jogo. Ele deixou claro que não tem um titular exato para nenhuma das posições, né, do Atlético. Queria ouvir aí a opinião dos nossos comentaristas, Janaína Castilho e Felipe Dalto, sobre o assunto. A turma do Aldeia Notícias, o Aldeia News, aqui no Twitter, eles estão questionando exatamente isso, Dalk. 3 meses e o técnico ainda não tem o 11 definido. Eles querem fazer uma crise. Eles querem fazer uma crise, né, no Atlético. Inclusive tem a participação do torcedor atleticano Diego Antônio, tá dizendo, até quando o Turra vai continuar com essa teimosia de deixar o Vitor Roque no banco? Roque ser reserva do Pablo é sacanagem. Já tá irritando com essas desculpas do Turra
de não colocar o Vitor Roque? O Atlético tem um time definido. O Pablo básico. Tem 9 gols, né? O Pablo. É básico, pô. Mas ele gols. tem, Quem que é o goleiro? ele tem um time base. Jana, Ele vamos lá. faz Quem é o algumas goleiro? É o alterações Bento. pontuais. Não, a escalação- Lateral direito é quem? O Kelvin. A escalação é assim, ó. Thiago Heleno. Bento, Zaga. Kelvin, aí o Zé Ivaldo agora tá ganhando a posição. Beleza. Mas, Zé Ivaldo Henrique, ganhou a mas era o posição. Pedro Henrique, Thiago Heleno e o Pedrinho. Pedrinho, né? Aí Fernandinho, Fernandinho, Eric, Eric e o Vitor Bueno. Daí Terans, o Pablo e o Cábio. Então, esse negócio de Canóbio. não tem 11 titular é muito mais pra você essa questão do testar todo mundo e treinar todo mundo da mesma maneira pra que quem entre saiba o que precisa Esteja fazer. preparado. Pra que você não seja refém de um 11 titular. É. 4 jogadores foram suspensos pela STJD. O Atlético manteve a forma de jogar. Sim. Por quê? Porque é nesse ponto que ele quer falar que não tem um 11 titular. Porque todos os jogadores estão aptos para entrar e atuar da mesma maneira que o outro. Obviamente, uns com mais qualidade, outros com menos. Por né? isso tem os titulares e os reservas, né? Exatamente. Mas tem sim um time principal do Atlético. E essa discussão entre o Pablo e o Vitor Roque assim, ela é relativa porque o Pablo, ele é o artilheiro do campeonato, ele tá encaixado no sistema de jogo do Atlético, né? O Vitor Roque passou praticamente toda a primeira metade do campeonato fora, servindo a seleção, né? Existe esse argumento. E já então, se existe o entendimento de que o Vitor Roque não fica. Isso é um O ponto Pablo muito falou importante. isso no final do jogo, né? Tá aí Sim. sendo cobiçado, O Eric vai também pra falou na Europa. coletiva. O Eric também falou O na Thiago Heleno coletiva. também falou sobre isso na saída do gramado. É porque E o Paulo chega em Couto agosto, também aí- falou sobre isso na coletiva. Aí chega em agosto, você pega o Vitor Roque e manda ele pra Espanha, né? Que é Barcelona, que tá querendo levar. Então, aí você não tem mais o Vitor Roque aí. Vai voltar com o Pablo? Vai voltar com o Pablo. O Pablo já está de titular, né? Eu acho que ele vai alternar. O Atlético tem um calendário muito importante de Copa do Brasil, que vai entrar agora na terceira fase. Tem a Libertadores, que vai começar logo aí pro Atlético. E tem o Entre Brasileirão. as finais, inclusive, do Paranaense. E tem as finais do Paranaense. Então acho que tem muito jogo de qualidade pro Paulo Turra revezar Pablo e Vitor Roque. Vai ter ele já chegou a escalar os dois juntos, né? E é uma hipótese que ele também não descarta. Ele já testou os dois juntos. Algo esporádico. né? Eu acredito que não tá vai, no plano dele vai de ser usar frequente, isso. mas Concordo. vai ter situação que ele vai ter os Eu dois concordo juntos. que ele começou o ano meio que sem um 11 titular. Sim. Né? Porque daí ele fez um monte de testes. Ele usou Paulo e Vitor Roque. A primeira vez que ele usou Vitor Bueno e Terans foi um teste. Ele usou os 3 pontas, os 2 pontas normal com o Terans de meia. Não, ele tinha Ele Vitinho, que fez já um monte foi de coisa. embora, né? Ele Vitinho, testou que era um monte de titular e coisa. foi embora. Testou um monte de coisa e hoje ele achou. Mas um exemplo, por exemplo, de que ele está de olho ali no aproveitamento e até na resposta que os jogadores dão, não só nos treinos, como ele falou, como também nas partidas, é a permanência do Zé Ivaldo, que foi o jogador que ganhou a posição nas últimas rodadas, né, por conta das suspensões, e ficou, principalmente nesse jogo, por conta da saída de bola, que ele tem isso como um ponto positivo, né, como algo diferencial ali, mas ele foi muito importante também nesse jogo defensivamente, o Zé Ivaldo. Então é um jogador que provavelmente vai continuar, ele não vai ficar fazendo trocas. Não acho também que faça trocas. Acho que o Zé Ivaldo ganhou a posição. Acho que defensivamente o Atlético tá muito bem definido. Não é um time que vai ficar mudando a cada jogo. E tem zagueiro, por exemplo, é uma posição que o cara tá muito sujeito à suspensão, né? 3 cartões, às vezes uma expulsão, né? O Zé Ivaldo, por exemplo, aqui, nesse lance que você citou ali, que ele abriu o compasso ali para impedir o gol do Gui Salles. Gui Salles. Ele levantou colocando a mão na parte posterior da coxa. Eu achei até que ele não ia continuar no jogo, né? Mas ele acabou continuando. Ele fez um esforço assim extremo, né? Foi além do próprio limite para evitar o gol do Maringá. E eu fiquei observando ele